Alguém cair. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Mais um dia estamos aqui para continuar a leitura desse livro que tem impactado a nossa vida. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela e vamos continuar a leitura desse livro. Hoje o capítulo 6, Realização de um Sonho. Olha só, que incrível, né? Testemunho. Hoje nós começamos aqui contando testemunhos. A nossa amada Maria compartilhou um testemunho, uma oração que ela fez para uma pessoa que nem conhecia, que a pessoa tinha perdido o celular e ela orou. E Deus abençoou que quem encontrou, devolveu. Então, acredite, ore sempre que você precisar. E saiba que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele ouve. E no tempo dele, muitas coisas vão acontecer, tá bom? Realização de um sonho. No 6º ano, quando caiu aquele bilhete, eu disse para minha namorada que eu não era muito normal. E mesmo assim, ela apostou no relacionamento. Eu tinha 400 páginas escritas e procurei uma editora. Sabe quantas queriam publicar meu livro? Nenhuma. Nenhuma quis publicar o livro dele. Aí eu resolvi trabalhar e logo me tornei consultor do Jornal da Folha de São Paulo. Fazia matérias em várias redes de televisão e percebi que estava atraindo o meu sonho. E você pode, quando traz seu sonho, desenvolver um estado de angústia, pois eles nutrem a nossa motivação existencial, o sonho de escrever uma nova teoria. Então, saí da cidade de São Paulo e fui ao interior atuar como profissional autônomo no ramo da psiquiatria. Atendi pacientes da cidade, da região, depois de outros estados, depois de outros países, e nos intervalos, nos feriados e nos finais de semana, escrevi a minha teoria. Após cerca de 25 anos e 3.000 páginas escritas, mas quem iria publicar um livro tão grande? Resumi o livro. Procurei outras editoras e mais uma vez eu percebi que se você não tiver um sonho que o impulsiona, não é um projeto, mas um desejo. E o desejo não resiste ao calor dos problemas na segunda-feira. Um desejo não consegue suportar as intempéries, as vaias, as críticas e as rejeições. Desejo não é capaz de suportar. Só os sonhos são capazes de nos controlar e impulsionar diante dos obstáculos e, principalmente, nos levam a dar o melhor de nós, para que a humanidade, para que a sociedade seja mais generosa, altruísta e solidária. Com a aposta de uma editora, conquistei meu sonho. Tive que reciclar 500 termos, porque estava muito difícil de compreensão, mas publiquei o livro Inteligência Multifocal. Fiquei feliz por um lado. Por outro lado, triste, porque apesar de ter reciclado 500 termos, quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Eu tive que, mais uma vez, gerir a minha emoção para sobreviver. Ou desistia. Ou transformava o complexo no simples, o que é muito difícil. Então, escrevi e reescrevi cerca de 10 vezes cada uma das minhas obras e o tempo passou. Hoje, são 50 livros e, como resultado, com muita humildade, sem nenhuma ostentação, declaro que tenho sido o autor mais lido do Brasil nos últimos 20 anos. Mas qual é o meu alicerce? Não são os aplausos que eu recebi ou recebo. São as perdas que eu sofri, as lágrimas que eu chorei e as que nunca tive coragem de chorar, e os meus fracassos, né? As lágrimas que eu chorei que nunca tive coragem de chorar, os meus fracassos. Nunca despreze as raízes que constituem sua personalidade, porque elas é que patrocinam suas primaveras e as suas flores. Nunca despreza.
Produzir pesquisas, conhecimentos, num país que não valorizava seu cientista é uma tarefa árdua, mas vale a pena. E lembre-se do que eu lhes contei da minha história. Eu era a segunda nota da classe de baixo para cima. Passando tanto tempo, eu recebi um título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa. Fui membro de honra da Academia de Gênios. Não importam os títulos que recebe ou a fama. O que importa de verdade é quem você é. Nunca perca a sua essência, porque ela é que pode abrir as portas para você realizar coisas incríveis, para construir com a sociedade e para reciclar a sua própria história. Nunca, nunca perca a sua essência. Nunca perca. Não importe com as críticas, não importe com aquilo que as pessoas têm para dizer. Você pode pegar como feedback. Opa, me criticou? Pegue como feedback. Será que eu posso melhorar aqui? Tudo bem, se eu posso melhorar, ótimo. Não, isso ali é uma crítica de uma pessoa que não tem nada para construir na minha vida, não tem nada para aumentar, para agregar. Então, continue, continue, realize, vá em frente, vá em frente. Você pode ser autora da sua própria história. Aqui vem o capítulo 7. Síndrome do pensamento acelerado. O mal do século, né? O mal do século, ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado também. Dentro de toda essa produção de conhecimento, eu descobri algumas síndromes. Uma delas é a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde psíquica. Gera um esgotamento cerebral atroz, né? Então, tem que ser o pensamento crítico, né? A técnica DCD. Agora, eu quero que você relaxe. Vamos lá, todo mundo relaxando. Respire profundamente. Juntos, vamos. Para testar se sofre da síndrome de pensamento acelerado. Relaxe suas pernas. Coloque-se em posição confortável. Posicione suas mãos no colo e sorria. Sorria muito, porque o caso é de chorar. Seja o mais honesto, seja a mais honesta possível consigo mesma, porque quem não mapeia sua história leva para o seu túmulo seus conflitos, como uma grande maioria dos seres humanos de todas as culturas. De todas as culturas. Respirar profundamente. Tenta desacelerar, relaxar. Nós precisamos disso todos os dias. Aí vem o teste. Seria bacana se você pegasse um papel e caneta. Mas olha, você acorda cansada? Querem fazer juntas? Você acorda cansada? Se você puder escrever, colocar no canto, eu estou no chat, escreve aí. Cada um coloca se sim. Você acorda cansada? Tem dores de cabeça ou dores musculares? Tem flutuação de humor durante o dia? Demonstra irritabilidade frequente? Tudo te incomoda? Tem queda de cabelo? Tem distúrbios alimentares? Tem distúrbios do sono? Tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Não é que as pessoas sejam lentas, é que você é acelerada demais. O problema é que toda pessoa acelerada ama acelerar os outros. Toda pessoa agitada, aqui é todo mundo agitado. Tento lutar muito contra isso. É um ponto que eu olho muito a minha vida, de ter dificuldade com pessoas lentas, sabe? De pessoas que atrasam, tal, de ser acelerado. Isso aqui, ó, é que eu tenho trabalhado na minha vida. Déficit de memória ou esquecimento.
O déficit de memória é uma ação do cérebro na tentativa de nos proteger. Ele bloqueia alguns campos da memória para pensarmos menos. Olha que interessante. Para não sofrermos por antecipação, não nos punirmos ou nos cobrarmos demais. Por isso que esquecemos as pessoas, nome de pessoas, esquecemos certos eventos, certos detalhes. Da próxima vez que você estiver esquecida, não reclame, é teu cérebro tentando te proteger. E não procure um médico para esse esquecimento corriqueiro, porque ele deve estar esquecido também. Quanto mais respostas positivas acima, maior seu nível do pensamento acelerado, do síndrome do pensamento acelerado, e menor sua qualidade de vida e saúde emocional. Você teve muitos sims? Cada uma avalia a si mesma. Agora, você sabe que celulares não são estéreis. Quando Steve Jobs, em 2007, lançou os celulares, ele não imaginava que seria uma febre tremenda, porque os aplicativos, as redes sociais, mexem com o mecanismo de dopamina, provocando alegria, frustração e ansiedade, além da obsessão por notificações e mensagens e likes. Nesse contexto, inclusive os ciúmes, uma grande armadilha mental de um eu frágil e imaturo. Devido às redes sociais, tornou-se muito mais forte na atualidade. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano. Imagine você. O jornal de Nova York Times tem mais informações que o ser humano médio adquiria durante sua existência, nos séculos passados. Esse excesso de informações não é suportável para o cérebro humano. O biógrafo satura o cérebro que detona gatilho da memória, o copiloto do eu. Quais são os níveis da síndrome do pensamento acelerado? Falarei rapidamente de cada um deles. Nível 1, aquela pessoa que pega o controle da TV e deixa todo mundo maluco. Não sabe o que acha, o que assiste, fica lá mudando. Nível 2, aquela pessoa que pega um jornal ou um livro, parece um excelente leitor, mas começa de trás para frente. Não tem paciência de seguir a rotina. Olha, eu me vi isso aqui, eu era assim, vocês acreditam? Alguns anos atrás, eu pegava um livro, eu começava de trás para frente e não tinha paciência. Olha, eu tinha pensamento acelerado. Deus fazendo a obra depois que a gente começa a estudar, a ler, a ter rotina. Nível 3, terceiro nível, aquela pessoa que prepara suas férias 10 meses antes, porque nas últimas férias não relaxou. Quarto nível, aquela pessoa que não vê a hora de se aposentar, não aguenta mais o ambiente do trabalho. Mas quando se aposenta, cai em depressão, porque só sabe viver em tempos de batalha, não sabe viver em tempos de paz, tem paz por fora, mas sua mente vive em guerras, gatilho detona, abre janelas várias vezes, milhares de vezes por dia, produz pensamentos perturbadores, a âncora se instala, fecha o circuito da memória. É uma pessoa que não apenas agride quem está ao seu redor, mas é um carrasco de si mesmo. Está sempre se agredindo, pessimista, não é alguém bem-humorado, que relaxa, que brinca com a existência. Não sabe que a vida é dramaticamente breve para ser vivida e, paradoxalmente, longa para se errar. E errar consigo mesmo. Uau! Quanto aprendizado aqui. Quanto aprendizado. Né? Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Agora deu certo. Toda vez que eu estou acabando aqui, tá ficando congelando a tela. Gente, vocês gostaram desse capítulo? Vocês responderam aqui que quando eu estou compartilhando a tela eu não consigo ver. A Nayara escreveu: conheço alguém do grupo assim, leitura de trás para frente. Gente, tem alguém aqui assim, eu era assim, vocês acreditam? Ai, meu Deus.
Alguém quer comentar algo que vocês ouviram aqui? Eu me identifiquei com muitas coisas que eu era. Antigamente, eu era muito. Eu tenho mudado, graças a Deus, através do conhecimento, a gente vai mudando. Ivanilda, você quer falar? É ansiosa, né? E às vezes eu quero as coisas do meu jeito, mas é familiar. Eu acho que esses conflitos assim, mais é familiar. Ai, quando eu falo com a minha mãe, nós vamos para a igreja hoje, a senhora fica atenta, ai, aí ela faz tudo ao contrário, eu fico. E está sendo muito bom. Eu peço perdão às irmãs, porque os dias atrás eu não pude, né, estar presente com vocês, mas hoje, graças a Deus, eu consegui. E está sendo maravilhoso, viu? Tá perfeito. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. E temos que sim. Só trabalhar isso, ó. Ansiedade, né? Deixa para lá esse eu sou. Não, vamos tirar isso da sua identidade. Vamos É verdade. profetizar a partir de hoje, viu? Profetizar a partir de hoje. Eu sou uma pessoa que tem a mente de Cristo. Eu não preciso andar ansiosa. É trabalhar a nossa mente, tá bom? E Nildalva, a Neia levantou a mão, depois a Nildalva fala. Pode falar, Neia. Eu achava que eu não era ansiosa, mas você falando nos negócios, eu falei, poxa, eu escrita, só a parte do sono que não coube a mim. Mas o restante, eu falei, então, eu sou ansiosa. E principalmente com pessoas mais devagar, mais lenta, vai me dando uma agonia. E aí eu já começo a balançar as perninhas. Eu sou completamente uma pessoa ansiosa. Quer dizer, eu era. Era o pensamento acelerado, né? Aqui está falando disso. Então, nós podemos o quê? Trabalhar isso. É uma síndrome do pensamento acelerado. É importante todos os dias, ok? Eu posso relaxar o meu corpo, posso trabalhar a minha respiração. Gente, isso é essencial. Pessoa que tem crise de ansiedade, né, crise de depressão, é importante ela colocar os pés no chão, relaxar, respirar profundamente. Se possível, olha, puxa até 4, segura um pouquinho, solta devagar. Trabalhar a respiração, né? Evitar esse pensamento acelerado, porque isso prejudica a gente. Nildalva, pode falar. Eu sou tudo isso. Sem tirar nem pôr. Eu sou tudo. Eu acordo de manhã como se eu não tivesse dormido. As pessoas que convivem comigo, eu acho elas muito lentas. Eu sou de tudo um pouco. Minha filha já perdeu até paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo, gente. Porque eu sou de tudo um pouco. E mais. Olha aí. Eu levanto, eu faço um plano de tomar banho, falar não. O banheiro fica lá me chamando e eu cá, não vou não. Fica só nos planos. Tá vendo, Nildalva? Às vezes a gente acha que as pessoas todas são lentas, mas é, na verdade, você que está com o pensamento acelerado demais. Já acorda cansada, por quê? Não deixa nem a mente descansar. Quantos sims nós vimos aqui, nós colocamos? Olha, demonstra irritabilidade frequente. Tudo incomoda. Se todo mundo ao redor é lento, na verdade, quem está sendo acelerado é você. Isso pode gerar o quê? Dores de cabeça, dores musculares. Então, nós devemos cuidar, faz o cabelo cair, né? Tem gente que não tem distúrbio de sono, mas já tem outras, já dorme até demais. Tem uns que é invertido. Entendeu? Por isso que nós devemos o quê? Duvidar, criticar e trabalhar esses pensamentos. Para nós não sermos escravas, para nós sermos o quê? Autores da nossa história, para nós não errarmos conosco mesmo. O excesso de telas, o excesso de telas, de internet, de Instagram, de TikTok, de Kawaii, tá deixando as pessoas assim.
Às vezes você pensa assim, ah, comigo é diferente. Não. Eu estava com uma cliente, né? A gente fala cliente, fala paciente, porque eu não sou doutora, sou terapeuta. Então, ela, Dina, eu estou com muita dificuldade de dormir, e nós fomos mapeando e conversando. Qual era o problema dela? Às vezes ela acordava às 3 horas da manhã, em vez de tentar dormir de novo, o que ela fazia? Ia para o celular. Vai dormir? Não vai. Claro que não vai. Ela falou assim, o seu problema não é insônia, o seu problema é excesso de telas. Às vezes a pessoa fica até não abre o microfone agora não, Dalvo, depois você abre o microfone e fala, só um minutinho, tá? A pessoa fica até meia-noite, não faz higiene do sono. Fica até meia-noite no celular, em televisão. Vai dormir bem? Às vezes ela dorme, mas a mente não está descansando. Gente, o que você pode fazer por você para melhorar? Eu posso fazer por mim. Eu pego o celular e deixo ele aqui. Eu não levo nem para o meu quarto. Eu deixo ele em outro cômodo. Por quê? Porque eu sei o que é bom para mim. Às vezes, 9 horas da noite, eu não mexo mais no celular. Certo quando eu estou atendendo, é certo quando eu estou em alguma aula. É muito raro. Se mandar mensagem para mim à noite, muito raro eu ver. Por quê? Porque eu gosto de fazer higiene do sono. Meu sono, minha paz vale ouro. Pensa assim. Vale a pena a gente fazer essa higiene, vale a pena a gente cuidar. Conheço várias pessoas que falam que têm dificuldade de dormir, mas se entrar no Instagram meia-noite e olhar lá o nome dela, tá verde, que ela tá lá, né, no Instagram. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Pensamentos acelerados, vocês viram quanta consequência que pode ter? Neudalva, pode falar. Abre o microfone para você falar. Agora é isso. Eu sou uma pessoa que eu não sou viciada no celular. Você pode ver que na igreja eu não levo o celular. Porque eu não gosto que ninguém me incomoda quando eu estou na igreja. E o celular dorme aqui em cima da minha cama, porque minha filha sempre me liga para saber como é que eu estou, por causa da cirurgia, né? Para ver como é que eu estou. Mas eu não sou viciada no celular. Mas, em compensação, eu acordo 2, 3 horas da manhã e não durmo mais. Aí eu fico lutando, até quando dá 5, 6 horas da manhã eu estou dormindo de novo. Mas é porque eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade. Isso. Aí tem que trabalhar, né, na raiz. Algumas é por causa do excesso, algumas pessoas realmente têm a raiz ali. Então, que o Senhor Jesus nos dê essa graça para nós entendermos, né? O porquê da síndrome do pânico, o porquê da ansiedade, da depressão. Mas aqui, olha, através desse livro, você já pode trabalhar muito na sua vida, tá, Nildalva? Trabalhar na sua respiração, o pensamento, quando vir esses pensamentos, duvide dele, critique e determine, tá? Vamos ter pensamentos, assim, críticos, aí, nesse sentido que nós aprendemos aqui no livro, tá bom? Mais alguém deseja comentar algo para a gente finalizar? Dalila, pode falar. Quero falar rapidinho aqui. Eu já tive síndrome do pânico. Fiz um tratamento por 5 anos. Aí, quando eu chegava no psicólogo, eu ia conversar com a psicóloga, só que eu não tinha paciência. Ela olhava para mim que a mulher estava no lugar do zen, no lugar do nada. Eu não tinha paciência de conversar com ela, porque eu queria que ela me desse uma explicação, alguma coisa, adiantasse a minha vida ali. E quem tem a síndrome do pânico, igual a dona Nidalva falou, é complicado, né, gente? O pensamento da gente é muito acelerado, é muito medo e tal. Aí foi onde eu encontrei Augusto Cury. Esse livro do Augusto Cury eu não conhecia, o processo de construção e gestão dos pensamentos. Mas eu conheço, assim, N outros. Porque ele me ajudou. Eu falo, meu sonho era conhecer o Augusto Cury pessoalmente, tá? Porque os livros dele me ajudou muito. Psicólogo, eu falo que nem tanto, porque eu chegava lá, começava a conversar com psicólogo, e psicólogo, psiquiatra, neurologia, tudo que eu fazia parte, né? Dessas terapias, por 5 anos, medicação forte e tal. Mas eu não via resultado, tá? Foi quando eu conheci e comecei a ler muito sobre Augusto Cury.
E esses livros me ajudaram demais da conta. Hoje, graças a Deus, né? De vez em quando dá uma recaída, porque o transtorno da síndrome do pânico, ele não tem cura, né? Ele é um transtorno, ele não tem cura. Então, assim, a gente tem que estar com a mente muito firmada, porque senão, de vez em quando, a gente dá uma recaída. De vez em quando, a gente tem que tomar um remedinho. Mas Deus vai abençoando, a gente vai renovando nossas forças, né? Mas os Luz de Augusto Cury é muito bom mesmo. As dicas são tremendas. Ele é um fenômeno, né? Meu sonho era conhecer esse cara pessoalmente. A questão do livro aí, até hoje, eu não, esse teste do SPA aqui, todos os meus são sim, sabe? A questão do livro de trás para frente, isso aí eu não consegui ainda retirar de mim. Eu, para mim, conseguir ler um livro, eu começo de trás para frente, aí eu leio até a metade. Aí depois eu começo de novo, até o de Maíra, aí eu leio tudo eu. Mas eu tenho que começar de quatro. Isso aí eu não tirei de mim ainda, não. Só isso mesmo. Obrigada pela sua contribuição, viu, Dalila? Gente, a gente vai aprendendo. Síndrome do pânico é assim. E às vezes, quanto mais medo, né, que a pessoa fica, mais ela tem. Mas doutor Augusto Cury é uma bênção. Nossa, glória a Deus, né, por esse psiquiatra. Deixa eu te contar. Quando eu tive o meu terceiro filho, veio esse medo. Eu tenho 3 filhos. Veio esse medo em mim. Falei assim, agora 3 crianças para eu tomar conta. E eu não contava para ninguém, não conversava com ninguém a respeito. Meu marido saía e eu chorava, sem deixar meus meninos ver, e eu não tinha... E aquele medo que eu fiquei. E eu falava assim, Deus, eu sonhei com essa gestação, eu sonhei com esses filhos, eu sou realizada, eu sempre quis ter 3 filhos, e por que agora eu estou sentindo isso? Eu ficava nos porquês da vida. E chorava muito. Sabe como que eu mudei também? Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias e comecei a ler livro do Dr. Augusto Cury. Depois disso que tive essa mudança. Eu era assim também, viu, Dalila? O primeiro livro que eu li dele completo assim foi esse, O Mestre dos Mestres, quando ele fala sobre Jesus, a mente de Cristo. E eu comecei a ler e eu meditava todos os dias, colocava meu bebê para dormir, que o Tiago era bebê, e na parte da tarde eu lia, desfrutava tanto da Bíblia. Foi na época que eu comecei mais a ler a Bíblia. Eu lia relaxadamente antigamente, mas depois disso eu comecei a ter esse interesse e eu fui vendo a cura, a libertação de dentro para fora. Eu fui sentindo isso que você sentiu. Então, gente, não despreze os pequenos começos. Não despreze esses momentos. Não despreze isso, porque Deus, ele coloca uma pessoa, ele era ateu, gente, ele era ateu. Depois que ele começou a meditar, a estudar a mente de Cristo, ele começou a se prostrar diante de Jesus. A família dele é maravilhosa, é linda, a gente vê a Camila Cury, uma psicóloga maravilhosa também, quantos ensinamentos. Então, assim, a gente tem que entender que Deus usa essas pessoas, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. E depois da Bíblia, tem livros que nos ajudam, sim. Tem pessoas que nos ajudam. E se de vez em quando precisar de tomar um remedinho, tá tudo bem. Deus deixou os médicos, né, para criar os cientistas, os médicos, e nós podemos, sim, cuidar, tá? Deus abençoe vocês. Quer falar, Kelly? Sim. Pode falar. Eu tive médico hoje, eu tive uns exames. Se eu tinha que fazer hoje pela manhã. Só que eu não estou conseguindo comer, né? Desde que eu fiz a químio, semana passada, eu não estou conseguindo comer. Então, assim, eu estou ficando 48 horas, 24 horas sem comer. Não estou conseguindo tomar nem água, porque a água está doce. Aí não estou conseguindo. Aí hoje eu fui ao médico pela manhã, eu peguei o ônibus aqui, eu tentei ir de ônibus, porque desde que eu comecei a químio eu não ando mais de ônibus, né? Mas eu falei, não, eu tô bem, eu tô ótima hoje. Até acordei, agradeci a Deus pelo dia lindo que estava fazendo. Falei, Senhor, vai comigo.
me leva em paz e vamos que vamos. E eu estava bem mesmo. Tomei os remédios e fui. Peguei o ônibus aqui na porta, era 7 horas da manhã. Gente, eu não andei 1 quilômetro e comecei a passar mal dentro do ônibus. O ônibus cheio, eu em pé. Aí comecei a vomitar muito. Comecei a desmaiar. Comecei a querer desmaiar. Mas o tanto de gente que me ajudou me surpreendeu. Eu fiquei assim, encantada com o carinho das pessoas comigo, sabe? Me deram sacolinha para eu poder vomitar, me deram lugar no ônibus. Depois eu tive que ligar para as meninas, né? E liguei para a Jéssica, mãe, desce do ônibus aí que a Thalita tá chegando aí de Uber para te buscar, para te levar para o hospital. Aí a mulher desceu comigo, ficou comigo até a Thalita chegar, ficou me amparando, me deram água, nem sei quem me deu água, eu sei que me deram uma garrafinha d'água, e eu vi que ainda existe gente boa no mundo, porque se não fosse essas pessoas que me ajudaram, eu teria passado mal mesmo, assim, de desmaiar mesmo. Elas me ampararam, eu não conseguia nem andar, de tanto que eu estava vomitando, de tão fraca que eu estava. Aí, na oração de vocês agradecem a Deus por essas pessoas que Deus colocou no meu dia. Eu pedi a Deus para ir comigo e ele foi, né? Porque ele mandou pessoas para me ajudar. Tá bom? E eu peço oração por essas pessoas. Glória Amém? a Deus, né? Hoje nós começamos aqui, a Zulmira contando o testemunho que ela orou por alguém. E olha só, finalizamos agradecendo a Deus pelas pessoas que te ajudou. Né? Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus coloca pessoas para nos ajudar. E nós também somos essas pessoas para ajudar alguém. Então, assim, não vamos perder a nossa essência. Vamos entender o que Deus tem para cada um de nós, tá? Que Deus abençoe. Graças a Deus, Deus enviou pessoas ali para cuidar de você. E você saiba, Kelly, que isso é o cuidado de Deus na sua vida, na vida de todas nós. Que Jesus abençoe, gente. Muito obrigada. Mais um dia. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, viu?